Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a 16ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 4 de setembro de 2012. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Presidente, todos os vereadores encontram-se presentes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências recebidas encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Leitura das emendas das seguintes indicações. Senhor presidente, como eu estou um pouco rouco, me recuperando aí, gostaria que o senhor solicitasse que o segundo secretário fizesse a leitura de hoje. Perfeito, vereador Gustavo. Então peço ao segundo secretário, o vereador Marquinhos Fiorella, que faça a leitura das indicações. Indicação número 443 do vereador Amarildo José Rodrigues da Silva, que solicita estudos para o aumento de vagas em escolas especializadas em atendimento a crianças com necessidades especiais. Número 444 do vereador Amarildo, que sugere a dedetização do bairro Monte Alegre 4. 445 do vereador Amarildo, que propõe os reparos no asfalto da Rua 9, bairro Jequitibás 2. 446, de minha autoria, sugerindo estudos visando a concessão do quinquênio progressivo aos servidores públicos municipais. Número 447, de minha autoria, solicitando a regularização das construções geminadas do residencial Via Cava, São José 2, para fins de ligação de água e energia elétrica. 448, do vereador Gustavo Iatecola, propondo ao Executivo reforma do muro da MF José Dalmo, Berfold de Matos, do bairro Morro Alto. Número 449, do vereador Gustavo Iatecola, indicando ao Executivo a instalação de lombofaixa em frente ao ginásio do João Aranha. Número 450, do vereador Gustavo Iatecola, que solicita ao Executivo a reforma da Praça Paulo Salim Maluf, no bairro Primavera. 451, do vereador Gustavo Iatecola, que sugere ao Executivo que seja instalada lombada ou lombofaixa na rua Marcos Ferramola, na altura do número 300 do bairro Alto dos Pinheiros. 452, do vereador Custódio Campos, que propõe a realização de estudos visando eliminar empoçamento de água na altura do número 20 da rua Pindaúva, localizada no bairro Parque das Árvores. 453, do vereador Custódio Campos, propondo a realização de estudos visando a implantação de sinalização de trânsito na bifurcação da Avenida José Antônio Batista Piva com a rua Mário Vicente Brasil Conte, no bairro Monte Alegre 1. 454, do vereador Marquinho da Bola, solicitando aumento de horário de ônibus que fazem a linha do bairro Jardim Leonor. 455, do vereador Marquinho da Bola, sugerindo o nome de Antônio José Barbosa para via pública ou próprio público municipal. Número 456, do vereador Marquinho da Bola, propondo policiamento ostensivo na creche Maria Aparecida de Matos Bueno, localizada no bairro Parque da Represa. 457, do vereador Antônio Miguel Ferrari, o Loira, que solicita a realização de manutenção preventiva nos brinquedos de recreação do Parque Zeca Malavase. 458, do vereador Loira, que propõe a realização de estudos visando a instalação de galerias de águas fluviais na rua Antônio Carlos Bordion e Ana Maria Padovani, do bairro São José. 459, do vereador Loira, que sugere a instalação de gradil no entorno da área de lazer, onde localiza-se um campo de futebol entre os bairros Vila Nunes e Edith Campos Fávero. 460, da vereadora Cimeia Zanon, solicitando ao Executivo providências necessárias para estender o horário de atendimento da biblioteca virtual até às 22 horas. 461, da vereadora Cimeia Zanon, sugerindo ao Executivo providências para a colocação de container de lixo no condomínio Atenas. 462, da vereadora Cimeia Zanon, propondo ao Executivo providências para aumento nas linhas de ônibus do bairro Bom Retiro. 463, do vereador Jurandir Matos,
indicando ao Executivo estudos junto à Sabesp para a instalação de medidores de qualidade do ar em alguns pontos da cidade. 464, do vereador Jurandir Matos, que solicita a instalação de semáforo para pedestres na Avenida Antônio Batista Piva, próximo ao número 1564, no Monte Alegre. 465, do vereador Jurandir Matos, que sugere a extensão da linha de ônibus urbana do centro até o bairro Copperlotes. 466, do vereador Jurandir Matos, propondo a denominação da Rua 25, no bairro Serra Azul, com o nome de Neucindo Gonçalves. E 467, do vereador Jurandir Matos, que indica a realização de operação tapa-buracos na Rua Regina Berton Pericinoto, próximo ao número 106, no bairro São José. Comunicações à casa. A palavra está aberta aos vereadores que quiserem fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, eu gostaria de pedir permissão mesmo para o uso da tribuna, por favor. Permissão concedida, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Cimeia, público presente, boa noite. Veio a esta tribuna hoje, tendo em vista alguns acontecimentos que eu entendo ser de extrema importância para o nosso município e principalmente para os tão sofridos e desrespeitados funcionários públicos da nossa cidade. Todos os senhores e as senhoras sabem que foi manchete em jornais da cidade, na televisão, recentemente, um episódio que aconteceu no Pauliprev, onde, a passo de mágica, foi destituído toda a sua diretoria. E o que nos chama a atenção em tudo isso? Nós sabemos o que vem acontecendo nos últimos quase 4 anos com o funcionalismo público da nossa cidade, ou melhor, o que não vem acontecendo, porque não aconteceu nada, vezes nada com relação ao funcionalismo público, tem sido todo esse tempo destratado, desrespeitado e, acima de tudo, eu acho que boa parte, humilhados. E nós sabemos que na Pauliprev está lá composta uma diretoria, mais um conselho administrativo, um conselho fiscal, que cuida da aposentadoria dos nossos funcionários públicos. Do dia para a noite, essa diretoria foi destituída. E longe aqui de querer afirmar, porque eu não trabalho no Pauliprev, não sou prefeito municipal, mas gostaria de relatar algumas situações, e acredito eu que muitos dos senhores vereadores devem estar sabendo, até porque a grande parte compõe o grupo de apoio ao atual prefeito, e gostaria de relatar para os senhores e as senhoras o que chegou a esse vereador, e gostaria, até se alguém tem melhores informações ou maior esclarecimento, gostaria que nos passasse. O Pauliprev, que era composto pela presidente Emerlinda, funcionária pública que trabalha na prefeitura há muito tempo, e diga de passagem, com a reputação invejável, digna de estar trabalhando na Prefeitura Municipal de Paulínia, como tantos outros, era presidente. Acompanhada de mais 2 diretores, senhora Roberta e o nosso amigo Juliano Merck, esteve aqui diversas vezes falando conosco na Câmara Municipal sobre
alguma das preocupações com relação ao Pauliprev. Alguns meses atrás, o prefeito municipal, juntamente com os seus assessores, propuseram a fazer uma aplicação num fundo de aplicação de recursos públicos, fundo esse que já teve sérios problemas, inclusive no Rio de Janeiro, que gostaria de aplicar parte dos recursos, ou praticamente a metade dos recursos que está no Pauliprev, que hoje está em torno de 580 milhões, e iria aplicar 280 milhões. Existe uma consultoria, ou existia uma consultoria no Pauliprev, que emitia um parecer favorável ou contrário às aplicações, tendo em vista os problemas que acontecem no mercado financeiro. E essa empresa se chamava Plena. Seria mais ou menos o que tem aqui na Câmara. Nós temos as nossas comissões e tem um procurador contratado para emitir os pareceres nos processos, se serão legal ou ilegal. Dividido aí essas duas questões. E essa empresa foi consultada para emitir um parecer com relação à aplicação, o que eles entendiam e achariam, se estava certo, estava correto, estava errado, como poderia ser feito. E a empresa Plena emitiu um parecer contrário, tendo em vista todos os levantamentos feitos com relação a este fundo, que tem hoje comprovadamente sérios problemas no mercado financeiro, que seria um risco muito grande e colocaria em risco a vida de muitos funcionários públicos da nossa cidade. Esse parecer foi engavetado, em parte, porque foi levado ao conhecimento dos conselheiros, sobre o seu parecer contrário, e ficou na Pauliprev. Recentemente, não quero aqui afirmar isso, mas gostaria que alguém me falasse o contrário legalmente, vamos dizer assim, com conhecimento de causa, que eu não quero ser injusto. O prefeito chamou o diretor dessa Plena e pediu a ele que que emitisse um outro parecer, e esse parecer teria que ser favorável, porque ele tinha necessidade de fazer essa aplicação. O diretor, com o nome de Henrique, falou que não podia fazer isso, porque no entendimento dele, isso era muito prejudicial e colocaria em risco todo o parte do nosso funcionalismo público municipal na questão da sua aposentadoria. Não contente com isso, o seu prefeito chamou a Ermelinda, que era presidente do fundo, e mais essa outra pessoa chamada Roberta, para uma conversa pessoal. Olha, e aí foi a conversa separada, com a Ermelinda e a Roberta. Olha, é de interesse do prefeito, meu interesse, não quero nem saber, e tem que ser aplicado 280 milhões. E tem que ser feito, é necessidade, é importante, eu quero que seja feito isso, não sei se as palavras foram essas. E a Ermelinda, com a seriedade que sempre teve no seu trabalho, não concordou. Foi chamada essa outra pessoa chamada Roberta para uma conversa pessoal também, e também não concordou. Só não foi chamado para tal conversa, de pé de ouvido, o Juliano Merques. E após as duas falarem não, ele pediu que se retirasse, e não sei se no mesmo dia ou na mesma hora, no dia seguinte, destituiu as duas, mandou embora as duas, e mais tarde, ou no dia seguinte, ou dia depois, também destituiu, mandando embora o Juliano Merques, por que não concordaram. E por que eles descobriram de toda essa tramóia que estavam tratando? Porque uma das pessoas do fundo ligou na Pauliprev pedindo informações de documentos do Esdra Pavan para abrir uma conta. E as pessoas estavam nomeadas ainda. Foi a primeira desconfiança. Então, foi descoberto essa manobra, que eu entendo maldosa e prejudicial, e aí descobriram que o Esdra estava por trás de tudo isso, juntamente com o prefeito, ele não ia fazer isso sozinho. E para a surpresa de todos, ele foi nomeado imediatamente, provisoriamente, o diretor-presidente da Pauliprev.
Ou seja, uma espécie, vamos pôr o cabrito para tomar conta do milho. E foi nomeado como diretor-presidente da Poliprev. Então, meus senhores e minhas senhoras, depois de tudo esse relato, eu gostaria muito que isso fosse tudo em verdade. Gostaria muito, mas eu tenho muita convicção que não é. É uma história, assim, muito bem contada. Então, hoje já foram nomeados o Esdra, foram nomeados 1 ou 2 diretores, e não sabemos dizer, eu não tenho essa informação, não sei se alguém tem, se foi feita a tal da aplicação ou não. Mas o que eu trago a esta casa, a esta tribuna, é a preocupação de verdade. Não estamos falando dos 280 mil reais, nós estamos falando em valores de 280 milhões de reais. 280 milhões de reais que o atual prefeito, na calada da noite, queria fazer uma aplicação que nós entendemos preocupante e que lá na frente pode se tornar fraudulenta. Eu diria muitos daqui, muitos dos nossos munícipes, acho que conheceu, eu conhecia, uma empresa chamada Paulifax, que tinha na cidade que emprestava dinheiro, tá? Tal de agiotagem. Eu peguei alguns trocos lá algumas vezes, deixava lá um chequinho pré-datado e trocava um dinheiro. E quem tinha dinheiro para aplicar, deixava lá aplicado, ou seja, quem tinha dinheiro disponível, deixava lá. Era um exemplo assim muito fácil. Se fosse em moeda de hoje, olha, você me põe 100 mil aqui, eu te pago 5% e cobro dos munícipes 8%. Pois bem, aí a pessoa achava que estava ganhando muito dinheiro. Muitos dos nossos paulinenses, anos depois, vieram ter a triste notícia que a Paulifax faliu, quebrou todo mundo, e todo mundo que aplicou lá perdeu esse dinheiro. É mais ou menos igual o que queria ou vai acontecer, se acontecer essa transação, que eu entendo preocupante e poderá ser até fraudulenta. Então, meus senhores e minhas senhoras, não é porque seja momento eleitoral, eu acho que tem que separar uma coisa da outra, eu acho que tem que separar a política das responsabilidades com o dinheiro público, e o que eu trago aqui nesta tribuna é algo que me preocupa, e se me preocupa, deve estar preocupando muito ao funcionalismo público da nossa cidade. Gostaria muito de, amanhã, olha, não foi feita essa tal aplicação, não foi feito isso. Mas nós sabemos como estão acontecendo as coisas nesse município, e a ganância pelo dinheiro público é muito grande, e isso nos preocupa bastante. E imagine hoje o que passa na cabeça dos nossos queridos funcionários públicos com relação a essa questão. Algo que eu acho que a Câmara teria e tem que tomar providência, pelo menos ter um pouco mais de ciência nessa questão, até pelos fatos que eu estou levantando aqui agora, né? Pelos fatos que eu estou levantando, e contei a historinha, como é que funcionou, e gostaria que muitos amanhã, as pessoas que eu citei, se forem amanhã, se necessário for, que sejam convidados, ou pelo menos que façamos um contato para saber se há veracidade ou não. Eu tenho muita convicção do que eu estou falando, e ao mesmo tempo muita preocupação. Imaginando o que ele fez com o funcionalismo público até agora, não será surpresa nenhuma se acontecer mais esse caos, ou mais esse estrago com o funcionalismo público. Por ficar 4 anos sem recebê-los, sem atendê-los, parte ficar em greve, 2 vezes tiveram o direito de receber seus recursos, não receberam. Eu falei nesta tribuna, duvido que ele pague, não pagou mesmo. Não estou aqui afirmando que vai acontecer a tal de operação, mas me preocupo muito com isso, e estou aqui alertando para esta casa, para um poder constituído, que tem a responsabilidade de fiscalizar o executivo. Esta história nos preocupa e com certeza deve estar preocupando a maioria dos nossos trabalhadores que tem lá nesse fundo a seu direito à aposentadoria, que pode ser no amanhã, não vir acontecer por falta de desvio e falta de respeito e consideração com o dinheiro público. Obrigado a todos. Com a palavra o vereador Custódio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cimeia, público aqui presente, boa noite a todos e todas. Senhor presidente, estava a manifestação do vereador Bonavita. Realmente
nos traz a preocupação, uma vez que, segundo o vereador, haveria um parecer aí, um estudo da consultoria contratada pela Pauliprev para que não fosse feito desta forma como acabou se concretizando. Gostaria aqui de solicitar ao líder de governo ou algum colega vereador aqui da base governista que pudesse nos esclarecer, caso possa agora ou em outro momento, o que levou essa decisão em transferir esse volume de recursos, mais da metade do dinheiro depositado na conta, e que esse dinheiro é o dinheiro que tem sido descontado do salário dos funcionários públicos, dos funcionários e funcionárias públicas, e também da folha de pagamento, para assegurar a aposentadoria dos trabalhadores. A coisa de 2 anos atrás, nós votamos uma lei aqui alterando a metodologia de repasse do empregador, porque já havia uma preocupação que esse fundo não se sustentava ao longo do tempo. E o empregador começou a repassar a cada ano um índice maior. E agora, com essa decisão de retirar da conta existente para uma outra conta, contrariando o parecer da consultoria, nos traz essa preocupação. Creio que deva existir um outro estudo que talvez não tenha sido divulgado. O vereador Bonavita está dizendo que não se concretizou, mas deve estar em andamento. Creio que pudéssemos ter maiores esclarecimentos, uma vez que essa Câmara de Vereadores sempre votou favorável a todas as iniciativas aqui do Pauliprev em defesa do dinheiro dos trabalhadores e trabalhadoras do Fundo de Serviço Público. Gostaria que a base governista pudesse nos esclarecer, ou que numa outra sessão pudesse nos trazer mais subsídios aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Gustavo Yatecola. Boa noite, presidente. Boa noite, mais vereadores. Boa noite ao público presente. Diante do fato aí, acho que de vez até do Jurandir trazer notícia aí, eu gostaria de solicitar ao presidente, que eu também sou funcionário público, também tenho a minha preocupação com a nossa aposentadoria lá na frente, que convocasse o pessoal que assumiu a Pauliprev agora para que viesse até essa casa e fizesse uma reunião com os vereadores e explicasse o motivo dessa destituição e o que está sendo feito, onde está sendo aplicado esse dinheiro, como que está o andamento da questão da Pauliprev. É só. Uma boa noite a todos. Vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, vereador Semeia, só para que fique claro, eu falei para o vereador Custódio, ainda as informações que eu tenho, isso ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Mas tendo em vista toda a destituição da diretoria e tendo em vista o rompimento com a Plena, que também não concordou, já foi rescindido o seu contrato, isso aumenta muitos indícios, mas eu aqui não estou afirmando que já aconteceu, estou preocupado que poderá vir a acontecer. Mas como o próprio vereador Gustavo Yatecola está pedindo a reunião, acho que é bem-vindo, e aí cabe a nós, os vereadores, a tirar todas as dúvidas que tem e esclarecer a população, principalmente o funcionalismo público dessa questão. Obrigado. Com a palavra o vereador Jurandir Matos. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, bem breve, senhor presidente, a sugestão do vereador Gustavo Yatecola, eu acho que vem bem-vinda de acordo com as informações do vereador Bonavita, em seguida o vereador Custódio. Sabemos que o ato de destituir, demitir, admitir na Pauliprev é um ato do Executivo Municipal, mas diante das informações que o vereador Bonavita acabou de colocar na tribuna, eu acho que realmente cabe sim ao presidente dessa casa convidar os membros da Pauliprev para que possa estar esclarecendo essas palavras do vereador Bonavita,
para que a gente, não só o vereador Bonavita como custódio, mas enfim, todos nós que não sabemos aí onde está sendo aplicado esse dinheiro. Gostaria de agradecer a presença de todos, presidentes de associações de amigos de bairro, autoridades presentes, civis, eclesiásticas, a imprensa também, e o senhor Eglimberto José Belintani, seu Nino Belintani, ex-vereador dessa casa. Segunda parte, ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei número 28/12 do Executivo, que estabelece nova redação para o artigo 5º da Lei Municipal número 3.272, de 3 de abril de 2012, que dispõe sobre a reorganização, alteração, complementação e atualização dos dispositivos legais referentes ao Conselho Municipal de Educação de Paulínia e da outras providências, com as emendas modificativa número 1, aditiva número 2, do vereador Custódio Campos de Oliveira, e pareceres das comissões de Justiça, Finanças e Obras e Serviços Públicos favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 28/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Coloco agora em discussão a emenda modificativa número 1, do vereador Custódio Campos. Com a palavra o autor. Obrigado, senhor presidente. Essa emenda, e em seguida aditiva número 2, ela propõe um aperfeiçoamento da participação no Conselho Municipal da Educação, quanto a garantir que tenhamos a representação das entidades que defendem as pessoas com deficiência. Esta composição do Conselho já faz algum tempo que temos debatido aqui na Câmara, desde o começo do ano, quando fizemos uma emenda garantindo a presença de um representante da Associação de Moradores, e naquele momento sugerimos que tivesse também um representante dos trabalhadores através do sindicato. E foi vetado. E voltou para a Câmara o veto, e foi mantido o veto. E agora o Executivo nos envia para garantir aqui a paridade. No entanto, achamos que ficaria melhor, e ficará melhor, que tenhamos uma representação das entidades que fazem a defesa das pessoas com deficiência, que também contribuem no aspecto da educação e poderá dar suas sugestões e contribuições dentro do Conselho Municipal, que é o espaço de deliberação sobre políticas públicas na área da educação. Então, tanto a emenda número 1, que altera a participação dos conselhos escolares, e a número 2, que é aditiva, colocando alguém do segmento das pessoas com deficiência. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em... Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação a emenda modificativa número 1 do vereador Custódio. A emenda foi aprovada por todos. Coloco agora em... vereador Custódio, o senhor que é autor da emenda, a emenda aditiva também foi discutida já vou colocar em votação. Então, coloco em votação a emenda aditiva número 2 do vereador Custódio.
A emenda foi aprovada por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 32/12, do vereador Adilson Domingos Sêncio Palito, que dispõe sobre a obrigatoriedade de rebaixamento do cabeamento aéreo do município de Paulínia e da outras providências. Parecer número 92, da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 32/2012 do vereador Palito. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Discussão única e votação do projeto de decreto legislativo número 2/12 do vereador Gustavo Iatecola, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão paulinense ao senhor Maurício Ventura. Está em discussão o decreto legislativo número 02/12 do vereador Gustavo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto de decreto legislativo número 02/2012 do vereador Gustavo foi aprovado por todos. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Senhor presidente, gostaria de pedir que fosse votado em bloco os requerimentos e as moções. Coloco o pedido do vereador Gustavo Iatecola para que os requerimentos e as moções sejam lidos e votados em bloco. Coloque em votação. Aprovado por todos o pedido. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 211 do vereador Amarildo, que requer informações ao Executivo sobre melhorias na Praça Sebastiana Leite do Nascimento, no bairro José Paulino Nogueira. No número 212 do vereador Amarildo, solicitando informações ao Executivo sobre o aumento de dias para a coleta de lixo nos bairros Nova Veneza e Parque da Represa. 213 do vereador Palito, requerendo informações ao Executivo quanto à fiscalização de estabelecimentos comerciais sem autorização de alvará de funcionamento. Número 214 do vereador Palito, que solicita informações ao Executivo sobre a indicação 557/11, que sugere a criação de um projeto em parceria com hospitais privados, oferecendo tratamento aos jovens dependentes de álcool e drogas. Número 215 do vereador Palito, que requer informações ao Executivo sobre a ausência de manutenção dos brinquedos das creches e EMEIs do município. 216 do vereador Marquinhos Fiorella, requerendo informações ao Executivo quanto à sinalização de faixa para a travessia de pedestres no cruzamento da Avenida dos Expedicionários, na confluência com as ruas Abílio Fernandes Serra e Chueimia, no Jardim Vista Alegre. 217 de minha autoria, solicitando informações ao Executivo quanto à instalação de semáforo no cruzamento da Avenida dos Expedicionários com a Rua Chueimia e Abílio Fernandes Serra, no Jardim Vista Alegre. 218 do vereador Gustavo Iatecola, que requer ao Executivo informações sobre o policiamento ostensivo no bairro Bom Retiro. 219 do vereador Custódio Campos, requerendo informações ao Executivo sobre a aplicação na administração municipal de Paulínia da Lei Federal número 8.213/91 e Lei Municipal 1.701/93, que tratam da reserva legal de cargos para pessoas com deficiência. 220 do vereador Custódio Campos, solicitando informações ao Executivo sobre salários não pagos aos servidores públicos municipais, em decorrência da greve realizada em 2011, sobre plano de cargos e reposição de perdas salariais. 222 da vereadora Cimeia Zanon, requerendo ao Executivo
informações quanto às providências que estão sendo tomadas para a resolução do problema da falta de policiamento ostensivo no bairro Santa Cecília. Número 224, do vereador Bonavita, que requer informações ao Executivo sobre a destituição da atual diretoria da Pauliprev. 225, do vereador Bonavita, que requer informações ao Executivo sobre os contemplados pelo programa Renda Família. Os 13 requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, o vereador Bonavita. Senhor presidente, desculpa a minha falha, o senhor poderia pedir para o secretário ler esse requerimento que se refere ao Pauliprev e na íntegra, por gentileza? Depois eu vou usar a palavra, mas falar do outro requerimento. Não, esse aqui é outro. Pauliprev. É o 224. Requerimento número 224/12. Requer informações ao Executivo sobre a atual destituição da atual diretoria da Pauliprev. Excelentíssimo senhor presidente, é de grande importância a atuação e a responsabilidade do Instituto de Previdência, Pauliprev, que se eribe sob os sustentáculos da transparência, da segurança e da eficiência, a fim de garantir aos funcionários públicos submetidos ao regime estatutário e aos seus dependentes a tranquilidade para percepção dos seus benefícios previdenciários a serem auferidos em uma fase mais adiantada da vida e outros momentos. A Pauliprev é composta pela estrutura técnico-administrativa do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Ademais, na última semana, a atual Diretoria Executiva, que é órgão superior da administração do Instituto de Previdência, foi destituída pelo excelentíssimo prefeito municipal e este vereador, sabendo das importantes competências atribuídas pelo artigo 58 da Lei Complementar número 18, de outubro de 2001, ao órgão, gostaria de saber os motivos da exoneração do diretor-presidente, do diretor de Previdência e atuária, e, por último, do diretor administrativo financeiro. Assim, com fundamento no artigo 4º, inciso 2º da Lei Orgânica do Município de Paulínia, uma das atribuições dessa Casa de Leis é solicitar informações, quando preciso, e encaminhado o pedido por escrito. Importanto, crime contra a administração pública, a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Faço exposto, requeiro, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre a destituição da diretoria da Pauliprev. Paulínia, 31 de agosto de 2012, vereador Francisco Almeida Bonavita Barros. Com a palavra, o vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, rapidamente, eu quero falar não do requerimento 224, mas sim do 225. Mas antes de falar do requerimento, eu gostaria de pedir imensamente o apoio e a ajuda do presidente da casa, vereador Marquinho da Bola, e do líder do governo com relação a essas respostas dos dois requerimentos. Lógico, a lei orgânica obriga o secretário a responder os requerimentos aprovados nesta casa. Mas não é novidade, acho que nem para mim, nem para ninguém, ao longo do tempo, tendo em vista que eu fiz um requerimento há mais de um ano, mais de 2 anos, querendo saber o que se estava sendo gasto com a folha de pagamento da cidade. No ano passado estivemos reunidos aqui no plenarinho com alto escalão da prefeitura e se comprometeram a mandar essas informações e até hoje não chegaram. Eu quero aqui, com todo respeito aos dois vereadores que eu pedi, que nos ajude nisso, que mandasse essas informações para a gente ter, para que eu não seja injusto com algumas colocações que eu acabo fazendo hoje com algumas pessoas que me abordam. Então, eu quero pedir essa ajuda a vocês com relação ao requerimento, o primeiro requerimento,
Esse do Paulo e Prévio, até eu acho que as respostas poderão vir daquele jeito, meio ensabonetada, mas poderão vir. Agora, esse do que eu vou falar aqui agora, do 225, eu tenho muita dúvida se vai chegar essas informações. E eu acho que é muito importante, até para que eu não seja injusto com aquilo que eu falo, com aquilo que eu comento com as pessoas. Porque esse requerimento se refere, nós aprovamos uma lei, essa lei de número 3.077, de 3 de maio de 2010, onde criou o programa de prioridade social, e nesse programa de prioridade social estão incluídos projetos do Bolsa Educação, o Passe da Família e o Renda Família. Eu estou pedindo informação só do Renda Família, e eu já vou estar torcendo para que eu esteja enganado. E eu tenho falado e praticamente afirmado em algumas reuniões na cidade, que eu duvido que tenha 5.000 famílias que estão sendo atendidas pelo Renda Família. 5.000 famílias. E vou ficar muito feliz se as respostas vierem, e eu sou humilde à altura para vir aqui e pedir desculpa das afirmações que eu fiz. Não gosto de pedir desculpa, quem me conhece sabe disso. Mas me renderei e pedirei desculpa se estiver 5.000 famílias sendo atendidas nessa cidade. E o que eu quero saber? Quantas famílias estão cadastradas? Quais são os critérios aplicados para essa distribuição? Quantos estão recebendo o mínimo, que é R$150? Quantos estão recebendo 175? Quantas famílias estão recebendo R$200? Quantas famílias estão recebendo 225 e quantas famílias estão recebendo o teto, que é 250. Por que eu falo isso? Se nós tivermos 5.000 famílias sendo atendidas, que eu duvido, se nós pegarmos, imaginarmos que eles estejam recebendo o teto, que é 250, daria um montante mensal de 1.250.000. 1.250.000. Para o município, que em média tem arrecadado a mais do que nos últimos anos do governo anterior, em média 28 milhões mês a mês a mais, a média, em torno de 90 milhões, acho que esse ano de 2012 vai ultrapassar 90 milhões mês, vai chegar próximo a 100 milhões mês, tendo em vista que o governo passado arrecadava em média 62 milhões e agora são quase 28 milhões a mais mês a mês, que isso representa um orçamento que muitas cidades do estado de São Paulo não têm. E o que a gente sente é que esse Renda Família é a salvação da cidade. Ele veio para salvar todos os problemas, que tudo está resolvido, tudo está muito bem, que tudo está em mil maravilhas. E nós sabemos que não está, né? Nós sabemos como está a saúde, como está a nossa segurança, como está a educação e tantas outras situações. Então, eu gostaria de saber verdadeiramente essas questões, e aí que eu peço a ajuda do líder de governo, para que eu não seja injusto quando alguém me aborda sobre essa questão. Isso é de fundamental importância. Me preocupo muito com essa questão. Eu sei que nós estamos num momento delicado, que são as eleições municipais, e me parece que o poder aquisitivo, de novo, vai imperar em cima da maioria dos eleitores. Recebi uma informação, e que isso me chateou bastante, mas eu fui comprovar em algumas casas, que no Jardim Amérias tem propaganda demais do atual governo, e eu me assustei, porque, como que só tem de um candidato? Fui em algumas casas e perguntei o porquê. Escuta, você está com propaganda, eu te conheço há tanto tempo, não acredito que você não está com esse candidato. Eu falei, Bonavita, é muito simples. A recomendação que temos é o seguinte: se a gente não pôr a placa, a gente perde o auxílio. Aqueles que têm dúvida, vai lá, pergunta, né? Vai lá e pergunta, porque quando eu falo, eu sei o que eu estou falando, e eu só falo na ausência aquilo que eu posso segurar na presença. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Aqueles que têm dúvida, faça lá, mande um assessor, faça algumas perguntas, que vocês vão descobrir o que eu estou falando. Então, me preocupa também nesse caso. Mas o que mais me preocupa é que eu gostaria de saber realmente o montante e quanto estão recebendo, até para que eu não cometa injustiça em algumas reuniões. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Loira. Boa noite, senhor presidente. Vereadora Siméia, por presente. Bona, eu, com todo respeito, com os seus 20 anos de mandato, estou fazendo bastante visita. Sabe que fui uma pessoa que nunca corri de ninguém no meu mandato. E estou nas casas indo. O que eu vejo, quando a verdade tem que ser dita, né, Bona? A gente tem que dizer a verdade, a gente não pode dizer mentira. Eu não sou pessoa de contar mentira. O que eu vejo hoje, 100% não vou falar que está agradecido com o do Paz aí, mas pelo menos 90%, 80%, Bona, as pessoas estão muito agradecidas. O que é verdade, certo? Então agora que você fala que até hoje, fui no Amélia, Bom Retiro, e até hoje ninguém falou para mim que foi obrigado por placa. E eu, como estou lá do governo também, não obriguei ninguém por placa. Quem quiser pôr faixa, que quer pôr, não pôr, já não ligo para isso também, negócio de faixa, né? Eu nunca liguei, então, não sei o que está acontecendo, porque até agora, para mim, se alguma pessoa falasse para mim, com certeza, Bona, a gente ia pegar você, a gente ia na casa dela. Mas até hoje, para mim, ninguém falou. Então, não sei o que está acontecendo. Muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, eu até entendo a posição do vereador Loira e acho que seria até temeroso o vereador ter dado sustentação ao governo e as pessoas falar para você. Eu conheço bem seu perfil, sei da sua idoneidade, sei da sua seriedade. Acho que isso não ia falar, não era com você, é com nenhum dos vereadores que dão sustentação. Eu não estou aqui afirmando que a cidade inteira acontecesse. Em algumas casas que eu fui, foi isso que me falaram. Isso eu não vi. Foi como foi a tal da entrega das cestas básicas, o atual prefeito fazendo a foto, entregando a cesta básica. Está entregando alimentação aos munícipes, aí eu acho que o senhor vereador deve ter visto, e sendo fotografado entregando a cesta como ele estivesse fazendo um milagre. Eu estou falando isso em cima de algo bastante concreto. Então, como eu já vi essa cena na entrega da cesta, como se estivesse fazendo o máximo do máximo, um milagre de matar a fome de alguém que está precisando, eu ouvi isso. Não quero aqui afirmar ao vereador e a ninguém que a cidade inteira está acontecendo isso. Eu estou falando que algumas casas que eu fui, as pessoas me falaram isso. Talvez não falaram isso para o vereador, quem sou eu para fazer pré-julgamento, mas comigo aconteceu. Você me conhece, sabe quando eu ia falar isso sem prova, tá bom? Obrigado. Com a palavra, vereador Custódio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Siméia, acho importante que possamos ter acesso a essa relação, e que isso, a relação dos contemplados no programa Renda Família, uma vez que o governo federal, que tem o programa Renda Mínima, o Bolsa Família, e divulga no site as pessoas que são contempladas. E é só acessar o site do governo federal e está lá a relação de pessoas por estado, por cidade, inclusive paulinenses aqui, em torno de 1.500 a 1.600 pessoas, me parece, deve estar recebendo o Bolsa Família do governo federal. E aqui nós propusemos também que fosse feito assim. No entanto, essas informações ficam sigilosas dentro da estrutura da administração, no entanto, acabam sendo manipuladas para benefício do governo, que tensiona famílias. Isso acontece, viu, vereador Loira? Acontece sim. Ou é usado para perseguição de adversários do governo, como já aconteceu com vereadores ou pessoas cujos familiares recebem algum tipo de benefício que não é a favor do governo municipal. Esse dinheiro pertence a todos os paulinenses e assim deve ser distribuído para todos. E foi aprovado pela Câmara de Vereadores a lei. Então, seria interessante que essas informações estivessem acessíveis
no site da prefeitura. E tomara que o vereador Bonavita tenha êxito aí, consiga essa relação e possa disponibilizá-las aí para todos os munícipes, para que a gente, né, possa ter acesso às informações, as pessoas realmente que merecem possam continuar recebendo, talvez até mais dinheiro do que está sendo distribuído, de uma forma democrática, transparente, e que as pessoas possam exercer a sua cidadania e ter acesso à riqueza produzida aqui no município de Paulínia. Muito obrigado. Vereador Loira. Boa noite, vereador Custódio, concordo, que nem você falou que é direito adquirido, né, do cidadão paulinense. É direito adquirido que nós fomos aprovados pela Câmara. Agora, que nem o Bona fica alguma casa. Se essas pessoas estão sendo impressionadas, eu não sei, quem pode explicar, mas o Jurandir, o líder de governo aí. Então eu queria com um BO, né? Então eu daria um BO, né? Tem que fazer um BO, e você está sendo pressionado para colocar faixa. Caberia um BO. Não é isso? Você não falar que está sendo impressionada pelo governo, então caberia um BO, na delegacia fazer um BO. Obrigado. Com a palavra, vereador Jurandir. Eu quero ficar quieto, mas não tem jeito. O Loira acabou me citando, meu companheiro de plenário, mas tudo bem. Só esclarecendo, senhor presidente, nobre companheira Cimeia, acredito eu que isso, se ocorrer, com certeza nós da situação não vamos ficar sabendo. Quem vai ficar sabendo, com certeza, é só a situação, a oposição. Mas eu acredito que isso não deva ocorrer. E isso que o vereador Bonavita está solicitando, fica aqui meu compromisso, Bonavita, é da mesma coisa que Vossa Excelência solicitou da Bolsa de Estudo. Na sessão passada eu trouxe para você a relação da porcentagem e da quantidade das pessoas contempladas, e esse requerimento, com certeza, na sessão da próxima, não terça que vem, na outra terça, eu trarei essa informação com todos os que estão pedindo aqui. E se isso estiver ocorrendo, com certeza nós temos que tomar uma providência para não ocorrer a troca de cesta por faixa. Isso é inadmissível. Coloco os requerimentos em votação. Aprovado por todos. Todos os requerimentos. Discussão única e votação das seguintes moções. Número 59, do vereador Marquinhos Fiorella, congratulando-se com os professores de educação física do município pelo transcurso do seu dia. Número 60, do vereador Bonavita, que se congratula com todos os bancários pelo transcurso do seu dia. 61, do vereador Bonavita, que se congratula com todos os psicólogos pelo transcurso do seu dia. Apenas um pronunciamento rápido, agradecer a moção do vereador Marquinhos Fiorella, os professores de educação física, no dia 1º de setembro, o qual esse vereador tem a minha formação também em educação física. Então, agradecer ao companheiro Marquinhos Fiorella. E coloco, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação as moções. Aprovado por todos. Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência. Número 221, do vereador Marquinho da Bola, pelo falecimento de Antônio Roberto Coelho. Número 223, da vereadora Cimeia Zanon, pelo falecimento de Antônio Roberto Coelho. E número 226, do vereador Bonavita, pelo falecimento de Helena Maria de Jesus. Nada mais havendo ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunica a realização da próxima sessão ordinária, dia 18 de setembro de 2012, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos dessa sessão.